Pronto. Podemos começar, então? Sim, sim. Tá. Então, a gente vai estar apresentando o trabalho referente à atividade proposta pelo professor Gustavo. A nossa cultura escolhida foi a cultura de nosso PECAM, e os acadêmicos são a Karine Konzen, o Cássio Rothmund, o Henrique Rothmund, o Marlécio Weig e eu que estou apresentando no momento, o Thiago. Ali temos uma imagem, então, de uma nossa PECAM. Vamos dando seguimento. Caracterização do caso. A visita foi realizada em um pomar de Nogueira, PECAM, pertencente a 2 dos integrantes do grupo, que é o Cássio e a Karine, para apresentar uma visão exterior crítica baseada em conhecimentos técnicos. Tá? Os apontamentos, então, foram realizados pelos demais integrantes do grupo, que foi o Henrique, o Marlécio e eu, com conjunto com os demais também, que foram o Cássio e a Karine, tá? A fim de identificar medidas a serem adotadas diante dos desafios decorrentes do cenário enfrentado. Os integrantes do grupo realizaram uma visita técnica ao pomar para auxiliar os colegas a identificar alguns desafios que serão explorados no presente trabalho. A visita foi realizada no dia 15 do mês passado. Eu só não consigo ver ali o que está escrito em cima, porque tem uma barrinha aqui. Agora sei. Quem são os produtores, então? Cássio Rothmund, que é empresário formado em administração, Karine Konzen, servidora pública federal e formada em direito. Ambos estão cursando o curso técnico em fruticultura. É um casal de fruticultores, então, que são nossos colegas, além de tudo, tá? E a atividade profissional, a principal deles, tá, dos proprietários, é de natureza urbana, ou seja, eles têm outra atividade, né? E esse aqui é uma suplementar, tá? As nogueiras pecanas foram plantadas em uma chácara localizada no interior do município de Sobradinho, tá? Recentemente, os proprietários, eles passaram a residir em Santa Maria por questões relacionadas ao trabalho, identificaram a necessidade de algumas medidas a serem adotadas do pomar. Entre elas, identificar as oportunidades de enfrentar as adversidades, de manter o pomar situado em Sobradinho, tem uma distância em torno de 150 quilômetros da nova residência deles, que atualmente então é Santa Maria. Prosseguir com o objetivo de empreender no ramo do processamento de nosso PECAM, que foi o intuito inicial deles. Tá? Identificar pontos a serem aprimorados no manejo dessa cultura, diante dessas adaptações que vão ocorrer diante desse novo cenário que eles estão vivendo aí em relação ao cultivo das nogueiras, então. A localização do pomar é na localidade de Arroio Bonito, que é no interior do município de Sobradinho, em uma área cultivada de 4,6 hectares. A frutífera, então, é nosso PECAM, e são 3 variedades que eles optaram em cultivar lá, que é a Barton, a Surt e a Choctaw, que são plantas americanas. O espaçamento inicial que eles utilizaram foi espaçamento 6x9, sendo que no último parte implantada no pomar, eles distanciaram um pouco mais. Foi, então, 9x10. Que eles plantaram em 3 etapas. Na sequência, a gente vai ver em relação a essas 3 etapas, 3 períodos diferentes. A quantidade total de árvores que foram plantadas lá são 786 árvores. E nessa imagem aqui abaixo, a gente tem uma dimensão do local, no retângulo amarelo, de onde é que fica a propriedade. Tá? Dá para se perceber aqui que nas laterais, ou então os lindeiros da propriedade, cultivam fumo e soja, certo? Entre outros. Aqui temos a propriedade um pouco mais próxima. O pomar primeiramente implantado foi no ano 2021, com perdas substanciais no primeiro ano, em função da estiagem e do ataque de formigas cortadeiras, tendo mudas perdidas, que foram replantadas no outro ano. No ano seguinte foi o ano de 2022. Em 2024, então, que é este ano, houve a ampliação do pomar. No primeiro ano teve essa perca de mudas, tendo em vista que ocorreu estiagem, né? E naquela época eles não tinham nada implantado para que se resolvesse essa situação. Hoje em dia já se tem na propriedade implantado, um sistema hídrico, enfim. Aqui na imagem a gente consegue ver que tem 3 açudes, dos quais eles retiram a água, tá? Nos slides seguintes eles vão explicar melhor a respeito disso,
mas vocês podem ter uma dimensão melhor da propriedade. Ela tem uma rodovia que perpassa sobre a propriedade, tem uma parte mais no lado direito, e o restante, a parte maior da propriedade, é no lado esquerdo da imagem, que ela é um pouco mais de aclive, né, que é onde fica a caixa d'água, que vai ser explicado depois também. Nesse próximo slide aqui, a gente vê um rascunho do planejamento inicial que foi feito pelos proprietários, de forma manual, né, onde se usou, então, esse espaçamento, e a partir disso eles foram implantando o pomar, em 3 etapas, como referido anteriormente, tá? Tentando posicionar as mudas de uma forma que ficassem bem dispostas e de forma a adquirir mudas também certificadas de um viveiro na época, enfim, e essas 3 qualidades de mudas. Nesse próximo slide, a gente vai falar, então, a ideia da implantação do pomar. Por que surgiu esse pomar? Porque eles queriam ter uma renda extra na época, tá? E também, principalmente, porque eles adquiriram um imóvel naquela época e eles queriam implantar alguma coisa nesse imóvel. Então, eles, na época, optaram em implantar a nogueira. A frutífera cultivada foi escolhida em função da ampla divulgação na mídia, lá em meados de 2021, então, de que seria uma fonte de rendimentos alta e com pouco trabalho. Posteriormente, percebeu-se que se trata de uma cultura que demanda tempo, né, e investimento. Porém, permaneceu-se a vontade de investir no pomar e tomar as medidas necessárias para que ele se desenvolvesse corretamente, o que eles vêm sempre adequando e melhorando desde o princípio da atividade deles ali. Então, aqui a gente vê nesse slide aqui a implantação do pomar, lá no ano de 2021. Nessa imagem, no lado direito, aí vocês podem ver que foi no dia que foi colocado o calcário ali, certo? Já tinha delimitação da área e já tinha sido feita a aração, enfim, tá? Para a implantação do pomar foram realizadas visitas em empresas que comercializavam mudas, estudo em livros e pesquisas na internet e com outros produtores também. Tá? Na época eles não cursavam o curso técnico de fruticultura também. E as informações foram efetivamente assimiladas com a prática do cotidiano diário deles. A calagem foi em uma área total, então eles fizeram a calagem inicial na área total deles, e foi realizada em parte total e também entre linhas, tá? A colocação de calcário. A propriedade não possui quebra-vento, até hoje a propriedade não possui quebra-vento, que vai ser falado a respeito disso também nos próximos slides, tá? É realizado o uso de trator agrícola desde o princípio, na aração, enfim, até hoje é utilizado na atividade ali, enfim, para manter o pomar diante do manejo que eles realizam. E a propriedade também possui um sistema de energia fotovoltaica que vocês vão ver na sequência que a colega Karine e o colega Cássio vão estar falando também. Sistema de produção, a mão de obra deles, tá? Eles trabalham então, quem lá? O proprietário Cássio e 2 prestadores de serviço. Eventualmente, de acordo com a necessidade, são contratados diaristas, dependendo do manejo que vai ser feito, tá? Consórcio. Nessa propriedade já foi feito consórcio com feijão e com tabaco. Atualmente se concilia o tabaco em uma parte da propriedade, no pomar recentemente implantado. Esse do último ano foi plantado o tabaco, ou seja, o fumo no meio, tá? Foi também plantado melão e melancia na parte do pomar mais velha, mas a prioridade é o plantio de cobertura do solo, que vocês vão estar vendo na sequência também. O estágio de desenvolvimento. Parte do pomar está no 3º ano e parte do pomar está no 1º ano. Algumas plantas apresentam sinais de produção. Como vocês podem ver nessa imagem, no lado direito ali, tá? Na imagem de baixo, dá para se perceber ali que já está tendo o início de produção, no pomar implantado no 1º ano, lá do ano de 2021. Dando seguimento. Máquinas e equipamentos agrícolas utilizados. No manejo dessa atividade deles ali na nossa pecan, foi utilizado e é utilizada a roçadeira, grade, pulverizador postal. As próximas aplicações, segundo os proprietários, de fungicida e inseticida serão feitas por drone, tá? Porque eles ainda não possuem um atomizador na propriedade, e eles analisaram e perceberam que o custo do drone seria menor do que com o pulverizador postal, relacionado ao tempo e também ao valor de mão de obra. Disponibilidade de água. Possui 3 açudes, conforme a gente viu na imagem lá anterior, inicial, tá? Também possui uma fonte drenada, com sistema de irrigação que foi
colocado na propriedade, que abastece a propriedade por gotejamento. E se necessário também eles têm a possibilidade de colocar aspersão, de acordo com a necessidade, tá? Os cuidados com a conservação do solo, tá? Existem culturas perenes em parte do pomar, como tífito e amendoim forrageiro. No restante do pomar, que não tem fumo esse ano, no caso, né? Possui nabo, aveia de verão, aveia de inverno, milheto, centeio e ervilhaca. Isso no manejo anual, digamos assim, né? A adubação e análise de solo é realizada periodicamente e a calagem também de forma adequada. Isso já vem sendo feito desde o primeiro ano, tá? Em relação à adubação utilizada nas nozes, é utilizado de 30 a 50 gramas por planta por ano em uma aplicação, tá? De fósforo, potássio de 30 a 50 gramas em uma aplicação ao ano, e nitrogênio de 30 gramas, de 3 a 4 aplicações por ciclo da planta daí. Da onde é que eles tiraram isso aí? Isso é realizado conforme assistência técnica que é prestada pelos viveristas aos colegas, então, aos produtores Cássio e Karine, tá? Com base na análise e interpretação de solo, tá? Que é feita de acordo com a necessidade, enfim. Dando seguimento em relação às podas. Uma poda é realizada de inverno, tá? E uma poda de verão. A de inverno é a poda de formação, que conduz a planta, tá? E a de verão é de manutenção, que faz com que se retire alguns galhos, que faz o sombreamento, e de forma a melhorar a iluminação da planta, enfim, tá? As principais pragas que existiram, ou então existiram lá, enfim, em algum momento tiveram, foram as formigas cortadeiras, que foram controladas com a aplicação de inseticidas, tá? E lebres também, que acabavam roendo lá. Nos slides seguintes, a colega Karine vai falar sobre isso também, vai mostrar algumas imagens, tá? Então, não vou me deter muito aqui nessa parte. Prevenção de doenças. É realizada podas e aplicação de cauda sulfocálcica. E até o momento, nessa propriedade deles, não houve, segundo eles, prejuízos decorrentes de doenças no pomar. Tá? Eles estão livres de doença até o momento. Um pomar, então, implantado já de 3 anos, inicialmente, né? E vem se agregando mudas. Na sequência, vão seguir algumas imagens referentes à implantação do pomar desde o seu princípio, tá? E os principais manejos utilizados no pomar pelos proprietários, que vão contribuir com essa parte inicial que eu comentei e vão ilustrar também essa parte, que isso, então, a colega Karine vai dar seguimento à apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre essas imagens que a gente apresentou, né? Inicialmente na fase de pré-plantio do pomar. Essa era a área inicial, que é referente à primeira parte, né? Que foi implementada em 2021. Na época, a gente fez um estudo, a gente leu um livro, a gente visitou 3 viveiros, conversou com produtores, e aí a gente fez adubação e calagem em área total para poder plantar as mudas, né? Daí pode passar, Thiago. Tu segue passando, Thiago, eu acho, né? Sim, vou passando, bem tranquilo. Tá. Aqui já o plantio já realizado. Vocês podem observar que a gente até fez estudos, mas o aprendizado veio mesmo na prática, porque a gente deixou o solo totalmente descoberto, e aí nós tivemos grandes problemas no verão, em função da estiagem, e também a gente teve ataques de formigas. Então, essas mudas, elas foram plantadas, e aí quando pararam as chuvas, nós não tínhamos muito o que fazer, porque não tinha sistema de irrigação instalado, não tinha disponibilidade de água, e como não tinha cobertura de solo, houve uma grande perda. A gente perdeu cerca de 50% das mudas no primeiro ano. As mudas também não eram por mais que tenham sido adquiridas de viveristas credenciados, elas eram mudas jovens, então elas sofreram mais ainda com esse estresse hídrico e com o ataque de formigas. Teve mudas que sofreram
uns 3 ataques subsequentes de formigas também, e acabaram morrendo, né, no final desse primeiro ano. Depois que a gente percebeu que realmente a gente tinha que fazer um controle melhor dessas pragas e também que a nogueira, para dar certo um pomar, precisaria de disponibilidade de água. E aí a gente acabou implantando o sistema de irrigação. Acho que dá para passar. Deixa eu complementar aqui nessa imagem aí, desculpa atrapalhar, dá para ver que tem feijão plantado no lado esquerdo ali, que foi aquele ano que foi plantado feijão, que foi comentado pelos proprietários aí também, né? Sim, sim. Foram nos 2 primeiros anos, foi feito um consórcio com feijão. Daí agora a gente decidiu que vai plantar apenas cobertura de solo, né? Nesse ano uma parte foi plantado fundo, mas a gente priorizou a palhada, né? Para poder fazer essa cobertura. Depois eu vou mostrar, tem uma foto que demonstra também como que está agora. Isso foi muito importante nesse ano, quando houve as enchentes agora, porque o solo ficou preservado onde havia cobertura de solo, e onde não havia, que foi a área ao lado que a gente adquiriu na última safra, ela sofreu grandes perdas de solo. Então, a gente pode ver em áreas assim lindeiras a grande diferença de se preservar o solo ou não, né? Você pode passar, Mitchell. Tá. Não. Desculpa. Esse da muda, o anterior. É só, na verdade, uma imagem de uma muda quando foi plantado, né? Com o solo descoberto. E ela crescendo já também. E aí, depois, no próximo, do desenvolvimento, no próximo, daí, a partir do segundo ano, ali no inverno já, a gente entendeu que tinha que manter o solo coberto, e aí já dá para perceber que quando brotaram no segundo ano ali as mudas, a gente já tinha toda essa questão de cobertura de solo e de manejo um pouco diferente. E daí também a gente cometeu um erro no primeiro ano que não foi fazer o desponte e a poda, e a gente está tentando corrigir isso nesse segundo ano agora. A gente está fazendo isso e deu para perceber uma grande diferença, assim, as mudas ficaram bem, elas ganharam mais circunferência, né, no tronco delas, e se desenvolveram muito melhor. Queria falar alguma coisa, cara? Não? Acho que pode passar. Tá, aí, no caso, foi o sistema de irrigação, então, que é um sistema por gotejamento, que a gente instalou em todo o pomar. Foi um investimento, mas ele se compensa, né? No sentido de que se a gente não tem como... a gente tem muitos prejuízos em produzir, então, as nogueiras sem disponibilidade de água. Aquele primeiro ano demonstrou isso, né? Tem mais fotos ali do sistema de irrigação, os gotejadores ali nas árvores. Tem um açude ao lado, que é um deles, são 3, né? Então, a gente tem bastante disponibilidade de água. A gente também tem sistema fotovoltaico, então, os custos ali com energia elétrica, decorrentes da utilização do sistema de irrigação, eles são minimizados. Isso facilita bastante também. E ao lado também tem a casa da motobomba, com a bomba que é utilizada para irrigação. A gente inicialmente usava outra bomba também de menor potência, mas como foi ampliado o pomar agora, nesse ano, foi necessário ampliar também o sistema de irrigação. Essa dali tem qual? 3 CV, Aí na próxima imagem tem a cobertura de inverno, né? E a caixa d'água lá ao fundo também para demonstrar o sistema de irrigação que é utilizado. Essas fotos são do pomar inicial, aquele que foi implantado no primeiro ano. O outro ele fica ao lado nessa parte que está... Oi?
Ali elas estão dormindo. Sim, elas estão dormindo. Daí a próxima imagem também demonstra a caixa d'água de 10 mil litros que é utilizada para fazer um reservatório de água. Uma parte do pomar é irrigado com a água armazenada nessa caixa d'água. O sistema é dividido em setores, então algumas partes elas são ela vai bombeadas a água direto do açude e a outra parte fica armazenada na caixa d'água. Então pode ser irrigado em setores distintos de acordo também com a necessidade. Até porque existem algumas árvores que são maiores, que têm uma demanda maior de água e outras que estão agora em fase de implantação. Ali tem uma explicação de como é feito o sistema de irrigação. Então, ele é composto por gotejadores, né, conectados a canos ou mangueiras, né, posicionados ao lado das plantas. Então, ele possibilita manter a umidade do solo, que cobre as raízes. A gente tem a fonte drenada, que na verdade é usada mais na propriedade, na parte lá dos galpões, enfim, não é utilizada para irrigação. E aí mais 3 açudes, dos quais a água é retirada quando necessário por bombeamento. E aí é direcionada até aquela caixa d'água que eu mostrei agora há pouco, de 10 mil litros, que fica na parte alta do pomar e irriga uma parte do pomar. O restante, ele vai diretamente da bomba para por uma área mais elevada, né, da propriedade. Agora que a gente veio morar em Santa Maria, é uma questão, né, essa questão da irrigação, porque a gente não consegue também, daqui a pouco, garantir a disponibilidade ideal, tu vai falar isso depois, mas ainda assim é uma ferramenta, né, a gente vai apontar ali algumas possíveis soluções para esse problema também de distância e de a gente não poder acionar o sistema diariamente. E, de qualquer forma, mesmo que não seja da maneira ideal, esse sistema garante que a gente não perca as mudas em função de uma grande estiagem, né? Caso talvez não dê para dispor a quantidade ideal de água, né, para as mudas em função da distância, mas como aconteceu lá no primeiro ano, não vai acontecer novamente, que seria a gente estar no momento de ter estiagem e não ter o que fazer, porque não tem, mesmo querendo como dispor de água para as plantas, né? Ali também foi colocado, a gente pôs garrafas PET, né, para ajudar no ataque das lebres, e também de formigas, então é uma barreira física que minimiza um pouco esse ataque, principalmente no início, quando as árvores são pequenas, né, principalmente no primeiro ano de produção. Depois disso a gente não percebeu mais tantos ataques de lebres principalmente, e quando ocorre não danifica tanto a planta ao ponto de, às vezes, ter a perda da muda, como ocorreu no primeiro ano, né? Aqui também tem a cobertura de solo, né, que é o nabo ferroeiro. A gente pode ver que está muito coberto agora o solo. Essa primeira foto aqui foi agora quando a gente foi implantar o segundo pomar. E naquele lá, na segunda foto, pelo Nogueira, é a cobertura de inverno, que a gente fez a poda agora de inverno, quando nós estávamos na dormência, a gente tinha essa cobertura de inverno. E nesse outro aqui, a gente plantou o mix da cobertura para iniciar o segundo pomar, né? Já com o solo coberto. Só que, claro, não é exatamente a palhada que a gente tem no outro, que já está há 3 anos investindo nisso, né? Depois aqui tem uma demonstração de uma árvore em dormência para mostrar como é feita a poda de formação no inverno. Então, no inverno a gente prioriza definir um líder central e manter os ramos que são mais horizontais, que são os mais produtivos, removendo, assim, outros ramos que possam interferir negativamente na formação da planta. Isso a gente faz no inverno, né, para conduzir a planta da forma como a gente quer, porque a nogueira pecan é uma árvore de porte florestal, então como o nosso pomar, principalmente aquele do primeiro ano, ele é mais adensado,
é necessária essa poda justamente para que as plantas não fiquem tão altas e para que se garanta uma maior produtividade, né? E daí, depois no verão, a gente faz a poda verde, que é só para... A gente tenta deixar o máximo de ramos possível, enfim, não tenta tanto conduzir a formação da planta e sim garantir a passagem de luz e de sol, de luz e de ar, até para evitar a incidência de doenças, né, fúngicas e deixar o máximo de ramos para garantir a fotossíntese também, para o desenvolvimento da planta, né, para conduzir ela no inverno enquanto ela está em dormência. E a gente percebeu que depois que a gente começou a fazer isso, houve um desenvolvimento muito maior das plantas. Elas criaram... Elas engrossaram, Então isso está sendo bem efetivo. E a gente aprendeu isso no curso técnico e também nos eventos sobre poda promovidos pela universidade, né? Daí é que tem um problema também que a gente identificou nas nossas plantas, né? Essas mudas foram recém-plantadas e aí começaram a amarelar. E aí a gente ficou pensando que teria essas plantas. Então a gente procurou assistência técnica na época, procurou o auxílio também dos viveristas e a gente descobriu, então, que seria, no caso, né, uma deriva de agrotóxicos. Então, essas plantas sofreram dificuldade no crescimento e no desenvolvimento, elas tiveram atraso, né, em função da deriva que a gente teve da lavoura vizinha. Algumas tiveram que ser até substituídas, né? O nosso lindeiro, ele não se preocupava muito com os cuidados, né, com deriva, então os agrotóxicos, eles eram aplicados em dias de vento e era muito próximo ao nosso pomar. E a gente acabou depois, no ano seguinte, como a gente tinha a intenção de ampliar o nosso pomar, e esse pomar pertencia a uma tia do Cássio, que esse pomar, essa área, né, onde o lindeiro aplicava os agrotóxicos, pertencia a um familiar, e era arrendado, a gente, então, optou por adquirir essa área, e aí a gente terminou com esse problema com o vizinho lindeiro que aplicava esses agrotóxicos de maneira a prejudicar a nossa área. Então, a gente ampliou o pomar e terminou com esse problema. Mas não existe um quebra-vento, então a gente ainda não sofreu depois disso com derivas, mas possivelmente sofra, porque existem lavouras de soja próximas e outros produtores, né, talvez tenham um cuidado maior, mas a gente sabe que a deriva ela atinge distâncias longas, né? É um problema também a ser solucionado, né? Então, a limpeza mecanizada com trator e roçadeira, essa foi feita nesse ano. Então, assim, como a gente está longe, a gente tem os produtores lá, vizinhos, que tem o trator agrícola, tem equipamento que faz a roçada, né? E aí a gente, esse ano, optou já por contratar esse serviço. Facilita bastante essa questão da distância, né? E garante também a cobertura verde. Aqui dá para ver bem, ó, a diferença do primeiro pomar, que tem bastante cobertura, e do segundo, que tem o fumo e que teve a cobertura, mas ele ainda só não está totalmente coberto. Então, eu vou falar, assim, como produtora, quais são os nossos principais objetivos, né, de ter esse pomar. Então, curto, médio e longo prazo. Hoje, no curto prazo, seria ali de estabelecer as mudas com qualidade, mas no contexto, assim, de desenvolver principalmente essas mudas iniciais agora de uma maneira correta, porque a gente percebeu que o principal manejo, o início é fundamental, né? O manejo inicial ali. Então, seria, diante dessa distância que a gente está agora do nosso pomar, seria
conseguir estabelecer esse pomar com as mudas, assim, de qualidade, não só por terem sido adquiridas de viveristas, né, credenciados, mas também garantindo a qualidade do desenvolvimento inicial delas, para que elas possam crescer e gerar lucros em um prazo maior, né? Então, em médio prazo, seria a questão de manejar a produção, né? Além do manejo adequado das plantas, a gente gostaria, então, de divulgar a propriedade, né? Começar a nossa colheita. A gente já tem plantas que estão dando sinais de produção, mas ainda tem alguns anos para que a gente atinja uma produção em nível comercial. E a gente pretende também realizar o processamento. A gente já fez alguns estudos, identificou que vai ter que construir um pavilhão, né, um centro de processamento, adquirir algumas máquinas para o processamento, máquina principalmente de descasque, né, das nozes e seleção ali, embalagem, como? Secadora, e também para que elas sejam embaladas a vácuo. Esse é o inicial, né? A gente já fez até um orçamento com alguns fabricantes. Depois, a gente pretende vender elas in natura, mas também, inicialmente, a gente vai ter, talvez, venda in natura. Se a gente não tiver a vazão total, né, vai ter que vender para as empresas que compram, mas a gente sabe que o preço é bem menor, né, pago para as nozes in natura. Então, a ideia é fazer, com o tempo, o processamento, né, e em longo prazo, então, comprar de outros produtores, desenvolver subprodutos, né, e agregar valor para posterior venda, através da criação de uma agroindústria. O Cássio tem um pouco de experiência já de uma década, né, com vendas e é formado em administração, então a gente quer usar esse conhecimento, né, na área do empreendedorismo ali, para fazer todo um estudo de mercado e implantar, então, uma agroindústria que elabore subprodutos a partir da noz e venda ela agregando valor, né? Agora eu também me matriculei no curso de gastronomia, então até para adquirir conhecimento técnico para desenvolver produtos à base de noz pecan. A ideia não é ampliar o pomar, mas realizar um manejo adequado, né? Explorar ao máximo a produtividade que for possível obter dele diante de todas essas adversidades que a gente vai enfrentar agora em função da longa distância, e utilizar, assim, essa produção que a gente vai obter do pomar, que são mais de 700 mudas, né, para poder ter matéria-prima para poder comercializar a noz processada, por meio de vários produtos, seja ela tanto caramelizado, que é algo simples, ou envolvido em chocolate, como produzindo pasta de nozes. Existem vários produtos que a gente pode comercializar, e isso tudo tem que ser feito também um estudo para ver qual vai ser a vazão que a gente vai dar para esses produtos, né? A ideia é basicamente essa, né? Só que, claro, é algo que precisa ser agora adaptado de acordo com o nosso novo contexto. A gente está em Santa Maria, né? A gente pode aproveitar também a questão positiva de estar num centro maior, que possui um público consumidor muito maior, então a gente atinge um público maior, então, e é uma possibilidade de desenvolver o nosso negócio nesse sentido, mas também tem a dificuldade da distância do pomar, né? Que existe todo o manejo, e aí a gente vai tratar isso agora nos próximos slides. Eu vou passar para o Cássio, então. E aí ele vai falar mais um pouco. E eu vou passar o Nenê para a Karine. Então, vamos lá. Esse é o primeiro slide, Thiago? Isso. Tá. Então, boa noite para mim. Tá. Então, quando a gente comprou essa área de terra ali, a primeira dificuldade que a gente enfrentou foi o solo, que estava muito degradado. Pessoas que utilizavam lá
era só sugando da terra e não faziam nada. Eu não vou me ater muito aqui, porque o Thiago e a Karine já comentaram na questão de preparação do solo. Ali no ano que a gente plantou, um ano antes a gente já investiu na área, já fez calagem, já aplicou calcário, incorporou, fez uma mínima, né, incorporação de matéria orgânica, que depois a gente achou que tinha bastante, e depois, quando a gente plantou, a gente viu que a gente não tinha nada, porque depois aquela matéria orgânica ali virou em nada. Vou precisar falar também, de novo, sobre a irrigação ali, porque a irrigação foi um divisor de águas, assim, vamos ver nessa questão do nosso pomar, porque a gente tinha 300 plantas plantadas, dessas 300 plantas, claro, teve a questão do solo, teve a questão da deriva, mas a grande parte foi, das mudas fracas também, mas a grande parte foi por falta de água. E aí, então, a gente fez um estudo, vou colocar uma irrigação, a gente fez 3 açudes lá, eu tinha um projeto de um sistema de irrigação diferente do que é esse que está instalado lá hoje, que era com uma bomba maior, sistema mais automático, né? Então, ela teria um custo bem maior. E aí, a nossa ideia, vamos terminar o ano e vamos implantar essa irrigação. O que aconteceu? Aconteceu que, aquilo que o Thiago comentou antes lá, a proposta que nos foi ofertada no início, vamos plantar nogueira porque vai ser a tua aposentadoria, tu vai plantar lá e tu não vai mais precisar mexer no pomar e depois tu vai colher, tu tá rico. A gente caiu nessa ideia. Então, a gente viu que não era isso e precisava muito trabalho e constante manejo, investimento. Aí foi um dos pontos que a gente já começou a pesar na questão da irrigação também. Outro ponto foi a questão da deriva, que a Karine comentou também, que depois tem uma foto para mostrar ali. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos o problema da falta de água e tinha o problema da deriva. O que a gente fez? Comprou a área de terra do lado para resolver o problema da deriva. Mas o recurso, o dinheiro era um só. Então, a gente comprou a terra e não teve dinheiro para colocar a irrigação no sistema como a gente gostaria e como a gente sabe que precisa. Então, a gente adquiriu essa nova área ali para resolver um problema, mas continuou tendo o problema da irrigação. Que a gente fez, então, como a gente conseguia, que foi aquilo ali. A gente sabe que não é uma irrigação perfeita, mas ela está funcionando. Porém, manual. Então, ela resolveu o nosso problema, tanto que no primeiro ano das 300 plantas que a gente tinha, a gente replantou 160 plantas. A grande maioria foi por falta de água. Nesse replante que a gente fez das 160, voltou a ter as 300 no pomar, a gente perdeu 6 plantas, algumas por formiga, outras, uma eu até mesmo cortei com a roçadeira, então foi minimizado esse problema com a irrigação, mesmo não sendo uma irrigação adequada, mas ela fazia a função dela, que era irrigar. Aqui está o exemplo do que eu falei antes, que o pessoal dizia, planta lá e depois tu vai colher noz e tu vai ficar rico. Aqui está o exemplo que não é assim. Então, a gente achou que tinha uma cobertura de solo, que na verdade não tinha. Com o passar do tempo, a gente viu que não tinha. E aí, a gente não se deu conta que tinha que estar toda hora lá fazendo manejo. E aí está o resultado que a gente obteve. Então, sobrou isso aí. Thiago, tu não está passando? Passei? Aqui? Esse aí é o que eu falei agora do manejo que a gente deixou o pomar ficar nesse estado. E nesse estado aí a gente viu que aquilo que o pessoal pregava para nós, de plantar lá e depois ia colher, não era verdade. Precisava muito manejo. Tá? Então, essa próxima foto aqui é depois da gente cair na realidade e ver que precisava trabalhar muito e investir e fazer as coisas certas. Essa foto aqui é de agora, quando elas saíram da dormência, a gente fez a poda de inverno, e aí é a primeira brotação, a última brotação agora.
Então, depois disso a gente investiu em Tifton, coloquei amendoim forrageiro também, e aí no inverno agora eu plantei um mix de novo, com centeio, com nabo, aveia. Então aí deu uma baita cobertura que depois foi, igual a Karine falou, foi passado a roçadeira para roçar. Passa a foto, essa aí é a foto que eu tirei daí do meu vizinho lá, quando a gente plantou o pomar, pulverizando a área, né? Esse aqui é o primeiro pomar, das 300 plantas, e aí que a gente decidiu, então, que daí aconteceu a morte de algumas plantas também, né? E aí foi que a gente decidiu a não fazer o sistema de irrigação mais automático e comprar essa área de terra do lado aí para resolver um problema. Daí depois a gente viu, pô, a gente tinha a ideia de implantar mais um pomar, compramos ali, como era meio familiar o negócio, já esse ano implantamos mais o restante daí. Então a gente minimizou a deriva ali com essa área. Mas a gente sabe que um dos problemas que a gente tem lá ainda é a falta de quebra-vento, porque hoje tem muito produtor de soja ao redor, a gente sabe que tem muitos que passam 2,4-D, outros tipos de veneno, que eles têm um alcance muito grande, e o vento leva, e é uma cultura bem sensível, porque na hora que ela está no processo lá de... surgiu a palavra de polinização, se tiver deriva, vai abortar os frutos e a gente perde, às vezes, quando vê a produção do ano, ou até mesmo depois, né, que a nogueira, ela de um ano para o outro, ela vai armazenando nutrientes e se ela sofrer um estresse, ela vai influenciar o ano para frente, 2, 3 anos, né? Então, os técnicos, colegas, estiveram lá no pomar e eles fizeram alguns apontamentos aí que a gente também, como aluno e como proprietário lá, tem a consciência e a capacidade de ver que é o que falta. Quando a gente implantou, eu até pensei, vamos colocar um quebra-vento. Só que aí a gente já tinha que ter feito isso 2 anos antes, né? Então, o quebra-vento ele não pode ser plantado depois da nogueira. Ele tem que ser, para ter uma eficácia maior, o correto é ele estar antes lá, né? Como a gente não fez, a gente vai tentar ainda corrigir. Esse ano a gente sabe que não vai dar, mas talvez no próximo ano é um planejamento para a gente fazer o que eles apontaram aí, que é talvez um capim-elefante e depois um cipreste ou alguma outra, talvez a gente pode até estudar uma outra cultura que talvez se adapte mais rápido, talvez, para fazer isso aqui. E a gente sabe que sempre vai ter esse problema, mesmo que vai crescer rápido, a nogueira vai crescer também, então não vai ficar 100% protegido, né? A gente sabe que vai ser uma deficiência para sempre que a gente vai ter em relação a quebra-vento. Aqui, então, a Karine já comentou depois da enchente ali, a gente teve muito problema lá nessa segunda área, que é na área ali onde que o rapaz estava pulverizando, que era uma área, a gente aplicou o calcário e fez a subsolagem, incorporação ali, daí passei o pé de pasto e a grade por cima. Isso foi uns 4 dias antes de dar enchente. Então, a gente foi em maio, a gente aplicou o calcário e fez a correção, passou o trator em cima. E aí, uns 4 dias depois, começou a enchente. Então, a gente teve muito problema. Isso aí é uma foto que foi colocada, mas tem valeta lá que deu 2 metros de fundura, que depois a gente teve que corrigir. E na área ao lado, que é o que a gente já tinha cobertura de solo, não deu nenhuma valeta, não correu água também, porque a direita aqui dessa lavoura, então vocês podem ver por aquela foto do satélite que foi colocado, é um mato, e desse mato corre a água sempre a descer, né? Então, passou muita água, e nessa lavoura que já tem a nogueira há 3 anos, ela não fez nada, não deu nenhuma valeta, nada, e para baixo deu essas
essas crateras que vocês veem aí, que teve outras bem pior. Então, aí a gente viu a importância, e agora a gente tinha essa lavoura, foi um outro rapaz que está plantando fumo lá, até por a gente agregar um valor aí para a área. Depois a gente vai tirar esse fumo e vai implantar muito sério cobertura de solo. Né? Eu vi naquela área que tem o Tifton lá, que depois a gente tem a ideia de colocar ovelha, alguma coisa também, então a gente já preparou o Tifton pensando nisso. É uma cultura que a gente já vai esse ano plantar nessa lavoura aí, que dá muito resultado. Então, nesses dias quentes que às vezes a gente vai lá no pomar do Cavoca, tem minhoca, tem solo morto, parece. Então, é muito importante. Começa pela cobertura. Então, a gente não vai aumentar mais o pomar. A gente sabe que desses problemas que a gente tem, mas tem alguns desses problemas que, como eu falei, do quebra-vento, não é muito fácil da gente resolver, mas a gente tem a ideia e tem a convicção que precisa e vai tentar fazer. E um dos outros problemas é a questão da irrigação com essa nossa mudança para cá. Eu fiz contato com uma empresa lá de Santa Cruz que monta uns sistemas de irrigação, e eu estou aguardando a visita deles para eles ir lá na propriedade fazer um estudo para nós montar um sistema automático. A gente vai instalar tensiômetros lá no pomar para medir a umidade, tá? E aí, como a gente tem energia lá, a gente vai precisar levar energia lá para a caixa de água, porque uma parte é irrigado pela caixa e outra vai direto da bomba, né? E aí a gente vai talvez colocar, já desse primeiro ano, nessas mais velhas, mais uma linha de mangueira para irrigar mais, porque esse gotejador que a gente usa é com regulagem, então a planta está crescendo, vai precisar mais água, a gente vai precisar mudar nos setores lá, e a ideia é fazer um sistema automático, que a gente possa, que eu mesmo posso controlar pelo aplicativo de celular daqui de Santa Maria, para ligar e desligar a bomba e fazer essa irrigação lá. Então, foi um problema apontado pelos colegas que tiveram lá, não comentei com eles quando estavam fazendo lá, para não mudar a história do trabalho, mas a gente já está trabalhando nisso também, então a ideia é esse ano implantar resolver esse problema que eles apontaram, que é a irrigação, né, para fazer uma molhada lá mais uniforme nas plantas, né. E a gente está trabalhando agora também nesse desenvolvimento aí desse negócio, já pensando depois quando as nogueiras estiverem produzindo. A gente tinha se vocês puderem dar uma apressadinha, porque nós temos mais um trabalho, tá? Tá, desculpa, professor. Objetivado, não tem problema. Tá. Então, a gente já tinha um estudo, tá, feito lá em Sobradinho, de implantar esse pavilhão, comprar essas máquinas e tudo mais. Agora a gente vai precisar rever esse orçamento, esse estudo de viabilidade. Se a gente vai manter esse negócio lá ou a gente vai manter o negócio aqui. Porque a gente daqui não vai sair, vai permanecer morando aqui, mas o negócio também, a ideia do negócio vai seguir. Então, a gente só precisa agora ver se vai montar ele aqui ou lá em Sobradinho. Então, isso, como é recente, essa nossa vinda para cá, a gente não tem ainda um estudo, mas vai precisar ser feito. E ali, como já está falado ali, a mão de obra, a questão de funcionário, prestador de serviço, a gente tem gente que está fazendo isso e vai permanecer depois fazendo, então isso não vai ser um problema mesmo a gente estando aqui. Eu vejo que não vai atrapalhar em nada, até porque a distância não é tão longe, a gente vai acabar indo em finais de semana ou dia de semana para lá para fazer esse trabalho.
Desafios de colheitas depois, então vai surgir investimentos, né, nessa área, a gente vai precisar também. Mas, como eu falei, a gente já estava previsto isso nesse nosso projeto antes, tá lá, seria a compra de dele. Eles abordaram um trator agrícola. O meu pai, ele tem um trator lá, a gente às vezes pega, igual o da roçadeira lá, pegou um outro prestador porque a gente não tem o equipamento roçadeira, então era mais viável pagar 300 pila para o cara roçar o meu pomar lá do que eu me envolver. Então, mas a máquina para colher a gente vai adquirir depois. Até porque a ideia, como a Karine falou, depois é talvez comprar mudas, nós de outros produtores e fazer o processamento para agregar valor também, não só no nós proveniente da nossa produção, mas de outros produtores também, né? Como já falaram ali, para agregar valor ao produto, nada mais correto do que processar, que aí tu usa muito pouco nozes e mais outros produtos, né? Então, com uma quantidade pequena, ou até casca, ou até o farelo, nozes quebradas, tu consegue agregar um valor bem mais alto, né? Então, vários produtos que a gente pode fazer, não vamos se tentar muito. Estamos estourando. E aí, como a gente está, como prevê esse nosso estudo, que a gente já tinha feito, é vender em grandes centros, né? Então, essa nossa vinda para cá foi muito boa, por isso, porque a gente está numa cidade grande, tem a universidade, tem vários contatos, tem muitas feiras, né? E lá em Sobradinho a gente estava refém da nossa serra, a gente não tinha muito público, então lá ia ter que ser um trabalho totalmente diferente daqui. Então, por isso que a gente vai precisar agora se debruçar e fazer um estudo muito forte em cima disso para fazer esse estudo de mercado aí. A gente sabe que vai encontrar muitos desafios aí pela frente, mas nada se constrói sendo fácil as coisas, né? Então, já estouramos o tempo, vamos ver se o professor tem alguma pergunta, algum questionamento, os outros colegas podem ajudar também, né? Pessoal, quais são, então, assim, se vocês puderem sistematizar as principais ideias, soluções que vocês têm, né, para a realidade aí, a realidade que vocês trabalharam no... Eu vou cancelar aqui a gravação, só porque depois eu vou colocar para outro. Mas eu queria ver, assim, se vocês conseguem sistematizar as principais soluções que vocês apontam para essa realidade visitada aí, o Marlécio e o Thiago, que são os